Boa noite a todas e todos. Prazer imenso estar aqui compartilhando com tantas pessoas especiais, tantas mulheres especiais, né, que dão visibilidade a diferentes faces dos feminismos, né? É um prazer também participar dessa Marcha das Madalenas, né, que homenageia uma das seguidoras assim mais importantes, né? Uma das principais discípulas de Jesus, apóstolos, apoiadoras do seu ministério, uma liderança proeminente na igreja primitiva, que, porém, teve a sua história marcada aí pelo esse cristianismo marcado pelo patriarcado, ocultou a sua história, minimizou, reduziu, enfim. Madalena passou a ser conhecida como a pecadora, a prostituta, e não aquela que teve o contato com o ressuscitado, que trouxe as boas novas da ressurreição. E nós, mulheres negras, nos identificamos com Madalena. Não seria diferente, porque temos sido objetificadas ao longo da história brasileira desde a colonização. Temos sido identificadas pelo outro, como sedutoras, como as feiticeiras, aquelas que são as pecadoras, não é isso? De uma sensualidade, né, a flor da pele, aquelas a quem o lugar destinado é a cozinha, são as serviçais da sociedade, enfim. Nos identificamos com Madalena também, porque outros têm falado sobre nós, né? E ser objeto implica ser definido por outros que se compreendem como sujeitos únicos da história. São sujeitos únicos, absolutos. A gente está falando do homem branco, que é tomado por sujeito universal, padrão de humanidade. E a gente precisa pensar nisso. Nossa sociedade se constrói pela fala e pela identidade de pessoas brancas, né? A gente está falando do padrão europeu, né? Fomos colonizados e a nossa história está atravessada por essa história que é contada sob o ponto de vista do europeu. E nesse contexto, nós, mulheres negras, muitas vezes somos forçadas, né, a nos identificar como esse outro que é concebido pelo branco. E é um processo assim muito perverso, né? Você, muitas vezes, introjetar uma identidade que não é sua, que foi concebida pelo outro, e às vezes você nem se dá conta. É tão naturalizado, é tão forte, é tão enraizado, né, esse racismo que estrutura a sociedade, que às vezes as mulheres introjetam, né, essa pseudo-identidade sem nem qualquer crítica ou questionamento. E aí eu quero chamar assim, a atenção de uma autora que se chama Grada Quilombo, eu não sei quantos conhecem, Grada Quilombo é uma autora, ela é portuguesa, e ela é psicóloga, psicanalista, e fez o seu doutorado na Alemanha. E a tese de doutorado dela se tornou um livro, né? Que são Memórias da Plantação. Quem não leu até agora, leia, um livro excelente que nos faz pensar sobre identidades, né? Sobre conhecimento, a origem do conhecimento, enfim. E Grada Quilombo vai dizer que branquitude é uma ideia, né? Que foi concebida de se ser racialmente diferente e superior a outras pessoas. E ela se constrói, essa branquitude se constrói pela negação do outro, que é a pessoa negra. Então, a negritude é construída porque não existe, não é natural, né, essa ideia de negritude, né? Isso foi construído, essa ideia de raça negra. Essa negritude, então, é construída como uma posição, como um outro em posição de inferioridade em relação ao ser branco. Então, o ser branco seria, o ser humano branco, seria, então, o herói, né, enquanto os negros, bandidos. Seriam os bons, enquanto os perversos seriam os negros e negras. E Silvio de Almeida, né, esse advogado que escreve sobre racismo estrutural, ele vai dizer que essa branquitude é uma ideologia construída mesmo pelo branco, né, para constituir
as pessoas brancas. E aí, no patriarcado, que a gente está conversando aqui, né, os textos bíblicos eles são também marcados e atravessados pelo patriarcado, e a sociedade ela é machista, né? No patriarcado, que estrutura hierarquicamente a nossa sociedade, o homem branco é concebido como o superior, superior à mulher branca, que é superior ao homem negro, que é superior à mulher negra. Então, a mulher negra ela fica, né, na base, né, no lugar mais inferior dessa sociedade. E eu estou falando de um assunto que não é teórico, a gente pode trazer os dados, eu vou assim, apresentar rapidamente os dados do IBGE, para a gente se dar conta de como que esse racismo ele estrutura, ele tece, né, a nossa sociedade em todos os âmbitos. Mulheres têm média salarial menor que os homens, de modo geral, todas as mulheres. Porém, a mulher negra ganha menos que a mulher branca, 70% a menos que a mulher branca. Em 2018, né, a IBGE de 2019 vai trazer os dados de 2018, a mulher negra ganha, em média, R$ 1.394, enquanto a mulher branca ganha R$ 2.379. Mulheres negras são maioria no trabalho informal, são encontradas como empregadas domésticas, muito comum empregadas domésticas. Apesar do número de anos de estudo das mulheres negras estar em crescimento, isso não se reflete na renda dessas mulheres. Então, isso aponta também para uma discriminação no mercado de trabalho que desqualifica essa profissional. Mulheres negras têm menos acesso a direitos básicos, como saneamento. Saneamento, quando a gente trabalha os dados de saúde, a gente vai perceber que as pessoas negras são aquelas que menos têm saneamento, né? É a população que menos tem saneamento básico. Em 2018, também a gente vai ver que 44%, quase 45%, da população preta ou parda residia em domicílios sem máquina de lavar. Proporção que é, assim, o dobro quando se trata de mulheres brancas, 45% de mulheres negras, da população branca, 21%. E se a gente considerar o dado de cima que eu acabei de falar, né, das mulheres negras que estão na informalidade como empregada doméstica, vamos pensar, sai da sua casa, vai trabalhar na casa de uma outra pessoa, né, numa jornada de trabalho extensiva, né, volta para casa e continua essa jornada em casa. Então, as mulheres negras, né, elas têm uma sobrecarga de trabalho muito maior. Mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica no Brasil. E aí, pensando em tempos de Covid, em que a violência tem aumentado exatamente por conta desse confinamento, vamos pensar que as mulheres que estão sofrendo mais essa violência e também que estão morrendo mais, o feminicídio, são as mulheres negras. Em 2017, a taxa de homicídios por 100 mil jovens entre 15 e 29 anos de mulheres negras foi o dobro em relação às mulheres brancas. Então, eu poderia falar de várias coisas, vou parar aqui nas estatísticas, para a gente entender que não é um falar teórico, mas está aí todos os dias nos dados, né? Nos dados estatísticos. E Silvio de Almeida vai dizer que o racismo ele cria essas condições, né? Direto ou indiretamente, né? De discriminar pessoas de forma sistemática. Então, nesse sentido, as mulheres se encontram com mais frequência em situações de violência e vulnerabilidade social. O racismo está alicerçado no patriarcado. Os dois caminham juntos. E, evidentemente, há essa ideia de poder, né? O racismo estrutura não somente... o racismo estrutura várias áreas da nossa sociedade. Ele estrutura a linguagem. A linguagem, né? Se a gente observar, se a gente tiver a curiosidade de observar qual é o sinônimo, né, de negro e negra no dicionário e branco, a gente vai tomar um susto, né? O branco ele é associado a ser humano, enquanto o negro nem ser humano ele é, nem humano ele é no dicionário. Negro associado com
com sujeira, ele é associado com obscuridade, ele é associado com escravidão. A linguagem, né? Denegrir, tornar negro, ai, que coisa ruim é denegrir, né? Mulato, que vem dessa combinação aí de dois animais, e aí vem a mula, né? Então a mulata não é uma coisa nem outra, ela é um animal, enfim. A gente tem na linguagem, nas relações sociais, relações sexuais, na educação, nas instituições. A gente poderia falar de várias leis, eu não vou trazer aqui, mas leis que desde a colonização foram seguidamente excluindo, né, o negro e a negra, especialmente a negra, no sentido de inferiorizar, no sentido de determinar uma identidade específica, de reduzir o outro. Então, a negra muitas vezes é compreendida como o corpo, a sensualidade, né? A gostosa, né? A sensual, né? A negra é reduzida a um corpo, ela não tem uma intelectualidade, né? E muitas vezes aquilo que é produção da negra não é aceita, né? Você precisa discutir muito, muito mais e apresentar muito mais dados, né? Justificar a única mulher no meio de tantos homens. Às vezes você tem que dobrar, assim, é um trabalho dobrado para mostrar, então, da importância do seu trabalho. Por isso a teologia negra, estou já finalizando, feminista, ela faz uma crítica a essa suposta universalidade, essa hegemonia da teologia tradicional europeia e norte-americana, porque o texto bíblico ele é atravessado o tempo todo por essa linguagem, e não só por uma linguagem, mas por uma interpretação, né, hegemônica europeia, né, em que o branco é tomado como padrão de humanidade. Então, a gente vai ver traduções, né, quando a gente volta para o texto original, a gente tem um susto em algumas traduções, versões, que excluem completamente a pessoa negra e colocam as mulheres como um lugar de ocultamento, de invisibilidade nos textos. E a teologia negra, ela vem para, no mínimo, questionar isso, né? Então, a gente questiona essa hegemonia, né? A gente é suspeita dessa hegemonia. E tem o objetivo de dar visibilidade à mulher negra que se assume então, como intérprete a partir da sua própria experiência, que mergulha no texto a partir da sua própria experiência, para que esse texto venha trazer significado, ressignificar a sua vida, né? E aí, para finalizar, eu quero dizer que branquitude, ela também é específica, né? Ela é construída. O fato de um homem branco, de uma mulher branca se compreenderem como padrão universal de humanidade, naturaliza os privilégios desenvolvidos com base na opressão. Se alguém tem privilégio, porque o outro deixa de ter, ele perde os seus direitos. Alguém está sendo privilegiado e tem alguém que não está tendo os seus direitos garantidos. E é importante que todos nós, todas e todas, né, compreendamos isso e nos responsabilizemos juntamente por lutar contra o racismo, nesse enfrentamento do racismo. O racismo não é uma pauta de pessoas negras, mas é de toda a sociedade, né? De todas nós, todas e todos, né? Para que a gente possa construir, então, uma sociedade mais equânime, inclusiva, de modo que as pessoas possam usufruir igualmente de todos os direitos. E aí eu quero só fechar uma fala da Angela Davis, que a gente já está cansado de ouvir, mas eu acho que vale a pena até a gente assumir isso para a gente, né? Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Obrigada, gente.